Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Jogo de número 1, Flamengo contra Vasco. O Flamengo aí ganhou ontem do Bahia por 1-0. Foi um excelente jogo, apesar de o Bahia ter oferecido bastante resistência, mas o Flamengo conseguiu a vitória. Acredito que o próximo jogo, sendo agora no Maracanã, o Flamengo vai levar uma vantagem, ainda que vá poupar alguns jogadores com certeza para esse jogo contra o Vasco. Nós aqui vamos fazer no todo 3 duplos e um triplo, dando valor total de R$ 36. Com isso, eu acredito ainda que o Flamengo consiga uma vitória sobre o Vasco. Vamos de coluna de número 1. Jogo de número 2, Paysandu contra Guarani. O Paysandu perdeu em casa para o Amazonas, conseguiu um empate contra o Goiás, na casa do Goiás, e empatou em casa contra o Mirassol. O Guarani, contra o América Mineiro, conseguiu um empate na casa do América. Já contra o Coritiba, ganhou em casa, 2-1. E contra o Santos também conseguiu um empate. Nesse jogo nós vamos lançar nosso primeiro duplo. Vamos aqui de Paysandu e coluna do meio. Jogo de número 3, Atlético de Goiás contra Vitória da Bahia. Esse jogo, o Atlético, ele tem algumas contusões. No seu último jogo contra o Cruzeiro perdeu de 3-1. Conseguiu uma vitória sobre o Juventude e sobre o Internacional também. Já o Vitória da Bahia conseguiu perder em casa para o Vasco. Perdeu na casa do São Paulo de 2-1 e arrancou um empate do Cruzeiro. Eu acredito que o Vitória não consiga vencer o Atlético, principalmente na casa dele. Nesse intuito, nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 4, Mirassol e Amazonas. O Mirassol vem mantendo a sua regularidade. Perdeu aí contra o Ituano na casa do Ituano de 3-2, porém ganhou em casa do América Mineiro de 1-0. Já contra o Paysandu, arrancou um empate de 0-0. O Amazonas, ele perdeu para o Paysandu, arrancou um empate em casa com o Ceará e também arrancou outro empate de 0-0 contra o Santos na casa do Santos. Ainda que sejam dois times praticamente iguais, eu acredito que o Mirassol vai levar uma pequena vantagem jogando em casa. Por esse motivo, nós vamos de coluna de número 1. Atlético do Paraná contra Fortaleza, faz o jogo de número 5. O Atlético brigando aqui para manter a sua posição e o Fortaleza vai com tudo para cima do Atlético, tentando chegar próximo ao Botafogo. Vai ser um jogo toma lá da cá. Por esse motivo, eles vão jogar muito aberto. Nós vamos aqui lançar o nosso segundo duplo, coluna de número 1 e coluna de número 2. Jogo de número 6, Botafogo do Rio contra Corinthians. Botafogo vai brigar para manter sua liderança. Corinthians, por sua vez, vai tentar escapar mais aí do rebaixamento, tentar subir um pouquinho sua colocação. Com isso, o Corinthians vai se
mostrar muito, vai abrir muito a sua defesa. Como o Botafogo está mantendo uma regularidade em seus jogos, nós não vamos desperdiçar duplo aqui. Nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 7, Palmeiras contra Criciúma. Palmeiras aqui ganhou do Atlético de 2-0. Jogando em casa já com o Cuiabá ganhou de 5-0. E contra o Botafogo conseguiu arrancar um empate, 2-2. Criciúma, por sua vez, perdeu seu último jogo contra o Cuiabá, ganhou do Bragantino e perdeu para o Grêmio. Aqui, como o Criciúma vai querer partir para cima, também vai acabar abrindo muito a sua defesa, Palmeiras está numa posição melhor em relação ao Criciúma para esse jogo. E ainda vai ter o fator positivo que é a torcida do seu lado. Por isso nós vamos de coluna de número 1. Jogo de número 8, Bragantino contra Grêmio. O Bragantino conseguiu uma vitória contra o Bahia de 2-1. Já contra o Criciúma perdeu e contra o Flamengo também perdeu. O Grêmio ainda vem tentando se recuperar. Perdeu em seu último jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Com o Criciúma já conseguiu uma vitória contra o Fluminense, na casa do Fluminense, perdeu de 2-1. Para esse jogo, como o Bragantino é um time mais irregular do que o Grêmio, e o Grêmio vem a cada passo conseguindo uma melhora, nós vamos de coluna do meio e coluna de número 2. Jogo de número 9, Juventude contra Fluminense. Juventude conseguiu uma vitória contra o Corinthians, na casa do Corinthians 2-0, arrancando um empate de 0-0 na casa do Cuiabá e perdeu em casa para o Internacional. Já o Fluminense, cada jogo vem se recuperando, conseguiu a vitória contra o São Paulo, venceu do Atlético Mineiro na casa dele e em casa ganhou do Grêmio. Para esse jogo aqui, ainda que o Fluminense não vá com o time completo contra a Juventude, eu vou confiar mais no Fluminense jogando coluna de número 2. O jogo de número 10 é Operário e Curitiba. O Operário vem se recuperando cada jogo, apesar de ter perdido seu último jogo contra o Ceará. E o Curitiba vem numa certa irregularidade. Horas ganha, horas empata, horas perde. Como o Curitiba tem um time um pouco melhor do que o Operário, nós vamos aqui acreditar no Curitiba, coluna de número 2. Jogo de número 11, Cruzeiro contra São Paulo. Cruzeiro, por estar fazendo uma campanha mais regular, e o São Paulo vai apresentar alguns desfalques para esse jogo, nós vamos aqui de Cruzeiro, coluna de número 1. Jogo de número 12, Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia vem ultimamente perdendo quase todos os seus últimos jogos. Perdeu os seus 3 últimos jogos aí. Já o Cruzeiro vem mantendo uma regularidade maior. Porém, como o Bahia necessita desse próximo jogo de uma vitória, uma vez que ele perdeu para o Flamengo no seu último jogo, jogando na casa do Bahia, nós vamos acreditar uma recuperação, uma reação do Bahia aí. Então vamos de coluna de número 1, vamos contra todas as hipóteses aqui. Jogo de número 13, Santos e América Mineiro.
Santos, por apresentar uma regularidade um pouco maior, ainda que tenha perdido em alguns jogos, sendo que nos seus 3 últimos ele conseguiu manter uma certa invisibilidade, nós vamos de coluna de número 1. Não acreditamos que o América vá conseguir enfrentar o Santos em sua casa, nem conseguindo seu empate. Jogo de número 14 faz Chapecoense contra o Ceará. Chapecoense conseguiu uma vitória contra o Ponte Preta, na casa do Ponte Preta. Já em casa, empatou contra o Botafogo de São Paulo e empatou contra o CRB, também em casa. O Ceará conseguiu uma vitória contra o Operário, empatou na casa do Amazonas e conseguiu uma vitória sobre o Novo Horizontino. Para esse jogo aqui, muito equiparado, nós vamos lançar nosso único triplo para o jogo de número 14.